Vou dar uma saudação aqui à galera, né? Sejam bem-vindos à aula de DTM, né? Estamos começando aqui a introdução à DTM, no caso, antes de começar a discutir sobre as disfunções temporomandibulares, precisamos entender o que é, né, a ATM e, obviamente, entender o que realmente, de fato, abrange essa ATM, né? Não dá para falar sobre disfunções sem entender o que é a ATM, sem entender qual é o sistema que, de fato, está ali circulando a disciplina. Nós temos um sistema que nós chamamos de sistema estomatognático. O que é o sistema estomatognático? É o sistema que vai abranger não somente o sistema respiratório, como o sistema digestório, né? E, obviamente, a condição de fala, né? A fonação. Então, ele não somente vai ajudar a entender a deglutição, como também vai entender a respiração e a nossa fala, a nossa comunicação verbal. Dessa forma, a gente pode entender que vai ser um pouco mais complexo discutir a respeito das articulações temporomandibulares, das musculaturas que o envolvem, ok? Assim como também os ligamentos, as articulações e até mesmo o sistema nervoso, né? Os nervos que estão ali. Hoje nós vamos começar falando sobre a anatomia do crânio, então só fazer uma lembrança breve a vocês de quais são as estruturas. Sei que eu não preciso perder meu tempo ou, né, gastar o tempo de vocês falando de coisas que vocês já conhecem. Então eu vou falar rapidamente aqui para vocês alguns pontos interessantes, alguns pontos necessários. Vamos precisar lembrar do nome desse osso lateral aqui, que faz parte da caixa craniana, da calota craniana, que nós chamamos de osso parietal. Esse osso aqui. Vamos precisar lembrar também do osso frontal, assim como também vamos precisar lembrar do osso temporal. Vamos discutir um pouquinho, principalmente em cima desses três ossos aqui, porque, de fato, quando falamos de articulação temporomandibular, e obviamente a gente tem que discutir as musculaturas, grande parte da musculatura vai estar presa, vai estar inserida nessa região do crânio, né? A propósito, né, existe uma linha que passa da região frontal, do osso frontal, cruzando pelo osso parietal, pulei aqui uma imagem, fechando aqui embaixo na região temporal, que justamente é o músculo que nós chamamos de músculo temporal. É um músculo que se abre em leque. E esse leque permite que haja uma movimentação mais abrangente. Quando falarmos sobre a musculatura, a gente vai discutir essa biomecânica, tá legal? Então vamos lá. Entre outras estruturas, obviamente, vocês sabem o que são os dentes. Nós temos aqui também localizado à frente o zigomático, o maxilar, tá ok? Na onde meu cursor passa. Zigomático aqui em laranja, o maxilar um pouco mais claro, ok? E a mandíbula, certo? Sim, temos outros ossos, por exemplo, o esfenoide, né, que é um osso ímpar, que cruza de um lado ao outro, tem até um desenho parecendo um morcego ou coisa parecida, e nós temos aqui outros ossos. Vai valer a pena lembrar desses ossos mais à frente quando começarmos a falar sobre as fraturas, como, por exemplo, fraturas de Lefort, né? Quando a gente discutir aquelas pancadas, né? Aqueles acidentes automobilísticos onde a face da pessoa bate no para-brisa e existem fraturas pela região frontal, né? do crânio, ou até mesmo lutadores de boxe ou lutadores de algum tipo de arte marcial que tem alguma lesão na região frontal, fraturas nos ossos da parte anterior. Isso vai ser necessário para a gente descobrir quais são os graus de fratura, o grau no caso, a gravidade da lesão. Isso vai ser importante.
Então, além do temporal, os fenóides, mandíbula, maxilar e zigomático, nós temos algumas outras regiões dentro dessas estruturas ósseas, como, por exemplo, já falei anteriormente, a linha temporal, ok? E aqui embaixo nós temos o que nós chamamos de arco zigomático. Apesar de ser basicamente formado pelo temporal, ele é um arco que se une ao osso zigomático, né? É a região, né? Tem a maçã do rosto, que é o zigomático, e conforme a gente vai andando para trás na região da face, a gente vai verificando uma estrutura um pouco mais linear, que é justamente esse arco, tá? Por onde a musculatura do temporal ela se esconde até alcançar a ponta da mandíbula, essa regiãozinha aqui que está escondida. Vamos mostrar mais à frente nas imagens, certo? Galera, por favor, se eu estiver falando muito rápido, eu peço que vocês interrompam, podem abrir o microfone e falar comigo, porque eu não quero que essa aula seja entediante, tá? Apesar de já ser, eu não gostaria que ela fosse entediante. Então me ajudem, tá, gente? Me deem um feedback quanto a isso, por favor. Show, professor. Tranquilo, valeu, Stephanie. Então, algumas outras estruturas do crânio, tá? Lembrando apenas, como por exemplo, aqui, nessa região, nós temos o osso palatino, que vai participar do palato duro da nossa boca, é o céu da boca, o famoso céu da boca. Atrás desse palato duro tem o palato mole, né, que auxilia inclusive na deglutição e no controle da respiração enquanto deglutição, ok? Assim como a faringe, abaixo. Nós temos também aqui algumas estruturas, né? Já conhecemos aqui o forame magno, por onde passa a medula. Junto com a medula passa uma artéria que nós vamos chamar de artéria basilar, mas isso mais à frente a gente discute, não precisa se preocupar agora. E nós temos aqui algumas outras estruturas, como por exemplo o forame oval. O forame oval é um forame por onde emerge um dos nervos principais, né? Além do nervo trigêmeo, nós temos o nervo facial também, que vai participar pouco. O facial vai participar menos do que o trigêmeo. O trigêmeo basicamente vai ser o nervo do sistema estomatognático, ok? Nós temos aqui, importante que vocês verifiquem essa região aqui, onde eu estou circulando com o cursor, logo atrás do último molar, que é a tuberosidade maxilar, tá ok? Ou a tuberosidade da maxila, tá? Essa tuberosidade, a importância dela vai ser relacionada com a origem de um músculo mais intrínseco. A gente quase não consegue tocar esse músculo. Ele é um dos músculos responsáveis por causar tensões e compressões no nervo trigêmeo, principalmente no ramo mandibular. Nós vamos discutir isso mais à frente. Mas é importante a gente lembrar desse nome, a tuberosidade da maxila, ou tuberosidade maxilar, porque é onde nós vamos ter a origem de um músculo. Eu até posso falar agora para vocês já se familiarizarem, mas não precisam gravar. É o pterigoide, tá? O pterigoide medial, tá? Medial, se é medial, nós vamos descobrir que vai ter outro pterigoide. E possivelmente vai ser o contrário do medial, que vai ser lateral. Então nós já temos 2 pterigoides aí para gravar. Mas esse aí vai ter a origem, essa origem vai ser para o pterigoide medial. Vou falar mais à frente. Não se preocupem, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, abaixo, nós temos alguns ligamentos. Esse ligamento aqui, abaixo, onde o cursor está passando, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estão vendo, né? Qualquer coisa, se não conseguirem ver, é só me avisar. Nós temos aqui a região mandibular, a base da mandíbula, né? Ou o ângulo da mandíbula. E vai se ligar lá no processo estiloide. Esse ligamento, né? Basicamente não vai ter tanta dificuldade de entender. O processo estiloide, nessa imagem aqui, ó, nós conseguimos ver que é uma ponta, tá? Essa ponta, ela desce. É um processo que vai em direção ao crânio caudal, vai descendo. Então, esse ligamento, ele tem o nome de ligamento estilo, perdão, é isso mesmo, estilo mandibular, ok?
uma fixação no processo estiloide e uma fixação na mandíbula. Então, estilo de estiloide e mandibular, né, da mandíbula. Temos um outro ligamento, tá? Para que servem esses ligamentos? Eu vou falar já já. Temos um outro ligamento que é interessante a gente entender, que é o esfenomandibular. Já esse ligamento, também preso na mandíbula, um pouco mais superior em relação ao estilo mandibular, ele vai ter a sua ligação na base da mandíbula, no ângulo da mandíbula, um pouco mais superior, porém vai ter a sua ligação também no esfenoide, tá? Mais medial, tá? Então, assim, se a gente fosse localizá-lo aqui nessa região inferior, nós temos aqui o processo estiloide e nós temos aqui a lâmina posterior e inferior do esfenoide. Então, esse ligamento ele se prende aqui. Qual é a função desse ligamento? Para que eu quero entender e descobrir esse ligamento? Esse ligamento ele é responsável por evitar, assim como qualquer ligamento, né, do nosso corpo, movimentos que sejam indesejáveis, né? Se o cotovelo ele é uma articulação que exerce o máximo de extensão, e nós não queremos que ele exceda esse máximo, existem ligamentos ali colaterais, ligamentos cruzados, radiados ali na região do cotovelo, que vão permitir um limite dessa extensão. Então, a mesma coisa vai acontecer na mandíbula. Quando você quer que a mandíbula não caia, não deprima, né? Esse ligamento ele vai permitir o mínimo possível de depressão, para evitar luxação temporomandibular. Então, esses ligamentos, além de evitar a queda da mandíbula, né, a depressão da mandíbula, também evita a projeção excessiva da mandíbula em relação ao maxilar, ok? Então, aí nós temos aí já 2 ligamentos para entender. Não precisa se descabelar para gravar esses nomes, pelo amor de Deus. Há tempo para isso, tá? E nós temos aqui uma região um pouco mais aberta, que é justamente o esfenoide, como eu tinha falado, onde nós vamos ter a asa maior do esfenoide. Essa asa maior do esfenoide, né, nessa imagem aqui, eu vou voltar uma imagem para vocês verem onde está a asa maior do esfenoide, tá, gente? Aqui está a asa maior do esfenoide. Bem na parte inferior da asa maior do esfenoide, vocês vão ter a localização de uma origem muscular, também de um músculo chamado pterigoide. Só que dessa vez não vai ser o pterigoide medial, e sim o lateral. Um vai estar mais medial e o outro vai estar mais lateral, então fica mais fácil da gente conseguir identificar qual é qual, né? Mas isso a gente vai mostrar mais à frente. Hoje eu vou tentar me prender com vocês somente as estruturas ósseas, a não ser que vocês tenham condições de aguentar um pouco mais. A gente vai embora. Voltando aqui, pegando agora, fazendo um corte sagital no crânio, né? Para só verificar algumas imagens nesse corte, né? Uma vista, né, medial desse crânio, podemos observar não somente o processo estiloide novamente, aqui, ó, essa ponta que eu falei, onde vai ter um ligamento estilomandibular, mas nós podemos observar a parte interna da caixa craniana, da calota craniana, né? Aqui o occipital, o parietal, o frontal, aqui nós temos o temporal. Agora, esses outros ossos aqui, amarelo, vermelho, e aqui nós temos uma parte do esfenoide, eles vão ser basicamente os ossos de septo. Por exemplo, aqui em cima nós temos o etmoide, que além de ser parte do septo nasal, ou seja, ele vai dividir a cavidade nasal em 2 cavidades, né, a esquerda e a direita, ele vai junto com o osso vomer, que é esse avermelhado aqui, ó, eles vão fazer justamente esse septo nasal. O etmoide tem uma outra característica interessante, porque o etmoide, ele tem, além desse septo, ele tem um platô, né? É como se fosse um T. E esse platô, ele vai passar, vai dividir a cavidade nasal da caixa, né? Da cavidade encefálica. E é justamente no esfenoide que você tem, ou melhor, no etmoide, que você vai ter aí
os crivos, né? Nós chamamos isso aí de lâmina cribiforme ou criviforme, que são vários crivos, né? São vários furos por onde o bulbo olfatório repousa e os nervos olfatórios eles passam, né? Através desses crivos. É por aí que a gente sente, a gente percebe o olfato, né? Então, uma fratura nessa região pode lesionar diretamente o bulbo. Por isso que é importante também discutirmos isso, né, em disfunções temporomandibulares, pela proximidade, né, pela aproximação. Então, nós temos aqui no osso palatino, né, uma estrutura pontiaguda que vai ser justamente o processo piramidal. Ele tem esse nome simplesmente porque parece um triângulo, uma pirâmide, né? Triângulo, pirâmide. Então, processo que forma uma pirâmide, um triângulo em 3 dimensões, ok? Bem no centro. Voltando aqui nessa imagem, vocês vão perceber que o processo piramidal ele é localizado bem aqui, ok? Então, seguindo mais à frente, o processo piramidal é somente um marco, tá? Vocês não vão ter muito o que discutir ou muito o que entender a respeito desse processo, não. Mas tá aí a dica, né? E agora a gente vai para a mandíbula. E eu vou ser um pouco mais devagar agora com vocês, tá? Para a gente poder entender as partes das mandíbulas. Inclusive, eu quero ver se eu coloco para vocês, eu quero ver se eu compartilho com vocês um aplicativo. Depois de mostrar essa imagem, para vocês terem uma visualização mais detalhada da mandíbula. Vamos ver se eu consigo mostrar essa visão para vocês já já. Está aberto aqui o aplicativo, eu vou tentar mostrar para vocês. E, inclusive, vou até mandar o link desse aplicativo para vocês, caso vocês tenham interesse de baixar. Existe a versão grátis, né, gratuita. Vai dar para ver o que eu estou mostrando, mas se vocês quiserem muito mais, sistema nervoso, sistemas, as regiões viscerais, o sistema músculo-esquelético, entre outros sistemas circulatórios, vale a pena pagar o preço que eles cobram, um preço barato, né? Então, assim, depois eu mando para vocês lá no link. Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, então. Eu não vou interromper a gravação, mas eu vou passar já esse link para vocês já matarem a curiosidade. Acredito que vocês já devo ter mandado para vocês de alguma forma, em algum período, mas não custa nada mandar novamente. Então vamos lá. Estou aqui mandando para vocês, tá? No Google Play Store. Vocês vão baixar esse aplicativo se quiserem a versão paga, tem muito mais recurso. Mas para o que eu vou mostrar aqui não precisa, tá? Eu tenho a versão paga, é vitalícia, não é anual, é vitalícia. Enquanto existe essa conta Google, eu vou ter esse aplicativo. Então, vamos voltar aqui para a mandíbula, tá? A região inferior do crânio, tá? A parte que se articula diretamente com o crânio. Então, vamos lá. A começar aqui por uma vista anterior, né? Já tinha discutido aqui sobre os dentes. Esses dentes, eles estão dentro de buraquinhos, né? Como se fossem colmeias, né? Várias colmeias de abelha. Mas existe um nome. E, bem particular, é um mesmo nome que se dá às bolsas, às pequenas bolsas pulmonares, os alvéolos, né? Então, esses buraquinhos por onde as raízes dentais elas entram, nós chamamos de alvéolo. E é claro que as bordas desses alvéolos nós vamos chamar de arcos, né? Os arcos alveolares, né? São cobertos pela própria gengiva. Esses arcos alveolares são processos, né, desses alvéolos e permitem a fixação dos dentes. Mais à frente, quando falarmos sobre a articulação da mandíbula, né, da ATM, vocês vão ver como que acontece esse processo aí. Bem, lateralmente aqui, uma vista anterior, né, a parte mais elevada, lateralmente, bilateralmente, nós temos o ramo da mandíbula, tá? Que é justamente a
o tronco, né, a subida, né, dessa base mandibular em relação à articulação. Então, nós temos o ramo da mandíbula, ok? E aqui nós temos, desse outro lado, né, um ramo da mandíbula, mas anteriormente, né, quase não dá para perceber como é. Nós temos aqui o processo coronoide e aqui atrás nós temos a cabeça da mandíbula, tá? A gente vai chamar muito de processo da mandíbula, ou cabeça, ou tuberosidade do processo da mandíbula, entre outros, né? Mas, a princípio, ou é cabeça da mandíbula ou é processo condilar. Aqui, processo condilar ou cabeça da mandíbula, e aqui o processo é o processo coronoide, tá legal? Numa vista lateral, o que nós temos aqui é a barbatana de tubarão, que é justamente o processo coronoide visto anteriormente, tá? Então aqui nós temos o processo coronoide, que vai parecer uma barbatana de tubarão. E aqui atrás nós conseguimos observar a fóvea, né, do pterigóide. A fóvea pterigóide, porque basicamente, como eu tinha falado anteriormente, existe um músculo que vai se prender ali com uma inserção, que é o pterigóide. Nesse caso aí é o pterigóide lateral, tá? Então essa fóvea pterigóide do processo condilar, porque está no processo condilar da mandíbula, vai ter aí a função de guardar, de fixar o músculo. É importante lembrar dessa fóvea pterigóide, ok, galera? Mas o que nós temos aqui anteriormente, apesar de não estar escrito aqui, nós temos o mento, ou processo mental, ou mental, ok? E aqui nós temos uma parte um pouco mais áspera da mandíbula. Se você tocar na região lateral da mandíbula de vocês vão perceber que existe uma massa muscular muito robusta. E essa condição faz com que haja uma textura diferenciada nessa região aqui. Então, nós temos aqui o que chamamos de tuberosidade, tá? E já que o músculo que está localizado aí é o masséter, então nós podemos chamar de tuberosidade massetérica, porque o masséter, o músculo massetérico, ele vai ter a sua inserção aqui e a sua origem lá no arco zigomático. Bem, agora vamos pegar a vista medial, ou seja, por dentro da mandíbula. E aí é que tá. Eu vou precisar da imagem do outro celular para vocês terem a ideia do que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa é uma vista, um corte sagital também. E essa vista é uma vista medial, ou seja, nós estamos olhando a parte interna da mandíbula, aonde nós temos aqui uma outra região chamada de fossa digástrica. Essa fossa tem esse nome de gástrica por conta do músculo que tem a sua inserção aí, tá? Que é o músculo digástrico, que nós vamos falar sobre ele mais à frente. Observem que os nomes, eles basicamente, eles respeitam a inserção ou o nome próprio dos músculos, né? Nessa vista medial ainda nós conseguimos observar a tuberosidade pterigóidea. No caso, não é mais um masséter do lado de fora, porque nós estamos olhando o lado de dentro. Então, nós temos aí a tuberosidade pterigóidea, que é justamente aonde vai ter a inserção do pterigóide. Nesse caso, o pterigóide... Ô, meu camarada, seja bem-vindo aí, Gabriel. Acorda aí, rapaz. Acorda aí. Essa tuberosidade, esse músculo é o pterigóide medial, enquanto lá na fóvea do processo condilar, né, a fóvea pterigóide, nós vamos ter o pterigóide lateral, ok? Então vamos nessa. Antes de eu seguir em frente, me deixe mostrar o aplicativo que eu falei com vocês. Tá aqui. Beleza. Quando eu cliquei no link não apareceu não, Carlos. Está dizendo que não pode ser encontrado. Então, eu também não consegui, não. Só pode qualquer iOS ou Android? Ou... É Android, gente. Eu não sei se iOS tem. Qual o nome dele?
O nome dele é Anatomia 3D. Tem um monte lá, mas se vocês... Deixa eu verificar aqui. Porque aí eu já passo para vocês exatamente qual é o Anatomia. Eu vou abrir aqui direto e vocês vão ver. Vocês estão conseguindo ver aqui minha imagem. Deixa eu ampliar isso aqui. Tá. Melhorou um pouquinho, né, gente? Aqui é a Anatomia 3D. Temos alguns, né? No caso aqui, o meu é o primeiro, tá? O criador é o Catfish Animation Studio. Mas tem outro lá embaixo, que também é o Catfish Animation Studio, só que é só para osso. Esse que eu estou mostrando para vocês é para tudo, né? O de baixo ele é gratuito, o de cima ele é o premium, né? É o que eu tenho, é o pago. Vale muito a pena, tá, galera? Então vocês colocam aí, digitam aí Anatomia Atlas 3D e vocês vão ver logo o primeiro aí, tá? No Android, eu não sei como é no iOS. Oi, Camila? Coloquei um print lá no grupo, então. Pô, show de bola. Esse meu celular aqui de vez em quando conversa comigo. Então deixa eu fechar aqui, voltar aqui para essa imagem. Então, gente, o que nós temos aqui, galera? O crânio, e eu vou isolar a mandíbula para vocês observarem somente a mandíbula, tá? Então eu estou aqui, isolei a mandíbula, ok? Deixa eu tirar essas taxinhas daqui. Então aqui é a mandíbula sem dente, tá? Vou fazer uma virada e vocês vão observar a parte de dentro, bem aqui, ó. Então, aqui nós temos, na parte de dentro, aquela tuberosidade pterigóidea, ok? Ampliando aqui, devagar para vocês, tá? Nós temos aqui a tuberosidade pterigóidea. Aqui nós temos aquela região que eu mostrei a vocês anteriormente, que é aquela barbatana, ok? Que é o processo coronoide. E aqui atrás nós temos o processo condilar, ou a cabeça da mandíbula, ok? Vanessa, eu vou passar meu telefone aqui. E aí você me manda um oi. Quando acabar a aula, eu mando o convite para você, tá bom? E aí você vê se consegue entrar, tá legal? Se mais alguém tiver esse problema, tem meu telefone aí, tá, gente? Eu acho que tá certo, 98538-9033. Tá bom, Vanessa? Então vamos lá. Voltando aqui a tela. Vou diminuir aqui novamente. Mostrar para vocês agora a parte anterior, no caso da parte interna. E se aproximarmos, tá? Essa parte anterior, mas é a parte de dentro. Bem nessa região aqui, onde meu cursor está, existe uma fossa, que chamamos de fossa de gástrica, tá? Essa fossa de gástrica vai ter presa aí um músculo, que vai ser responsável por ajudar na abertura da boca, ok? E, obviamente, na retração da mandíbula, quando a mandíbula vai para trás. Tudo bem, gente? Então, eu vou aqui sair dessa imagem, vou voltar para o meu slide e seguir em frente. Nós temos mais um osso, e esse osso ele não está articulado com nenhum outro osso, tá, gente? Esse osso ele está totalmente isolado. Ele se liga através de músculos, né, diretamente, né, chamados de músculos do sistema ióideo, ou sistema ióide, certo? E ligamentos tais como o tendão intermédio do corno anterior, e até mesmo o canal ou túnel de gástrico, que é por onde o músculo de gástrico, né, passa, né, permitindo modulações em relação à angulação dele. Com esse sistema, com esse ocioide, é possível alterarmos a nossa, ou melhor,
com o sistema ióide, é possível alterarmos a nossa frequência, né, vocal, né, de grave para agudo e vice-versa, como também é possível deglutir os alimentos. Então, toda vez que a gente precisa deglutir o alimento, nós empurramos a língua contra o céu da boca, eleva-se o ocioide junto com esse sistema de musculatura ióide, certo? E aí sim, depois que ela passa pela região faríngea, na divisão entre o sistema respiratório e o digestório, o ióide desce, permitindo que o esôfago faça o movimento linear e peristáltico para a deglutição. Então é muito importante a gente estudar esse osso, porque além dele fazer ter essas ações, disfunções musculares nesse sistema podem causar as famosas alterações posturais, né, cervicais, e também as alterações do sono, né, que nós conhecemos aí por, me falhou a memória agora, bem conhecida. Vocês estão muito calados, não estão me ajudando, vocês têm o conhecimento, né? Existe um nome que é o distúrbio do sono, apneia do sono. Poxa, ninguém me lembrou. Valeu aí. Muito obrigado vocês, hein? Apneia do sono. Então, a apneia do sono normalmente acontece quando o sistema ióide está alterado. Pode ser um problema também das regiões do septo nasal? Pode. Mas a gente consegue descobrir isso através da forma com que a pessoa fala ou da postura da pessoa em relação à cabeça e à cervical, ok? Então, seguindo aqui adiante, lembrando a todos que essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá ok? Vou tentar fazer isso ainda hoje, tá? Mas caso não consiga fazer isso hoje, até o final do dia de amanhã vai estar lá. Então vamos lá, seguindo aqui, né, nós temos aí já começando a discussão de artrologia. Então essa aula de artrologia eu já vou deixar para a semana que vem, tudo bem, galera? Apesar de eu ter terminado essa aula um pouquinho mais cedo, eu acredito que seja mais interessante a gente discutir esses tópicos separadamente para não pesar muito na aula, ainda mais sendo uma aula online, ao vivo, né? Se estivéssemos em sala de aula, eu ia cuspir matéria. O que vocês acham da gente deixar essa área de artrologia, essa parte de artrologia, para a semana que vem, galera? Preciso de um feedback de vocês aí. Ótimo, muito nome para decorar. Só estou começando. Só estou começando. Então, galera, vou fazer o seguinte. Antes de interromper a gravação, eu vou deixar um tempo aberto para vocês poderem fazer os feedbacks, fazerem as considerações de vocês em relação ao que eu tentei passar para vocês hoje, tá? A gente tem um tempo para discutir isso. Acredito que a gente possa usar esse tempo da melhor forma possível, tá, gente? Então, o que vocês me dizem até agora em relação a essa matéria, esse material dado hoje? Tem uma pergunta. Por ter o osso esfenoide, ele é da cavidade nasal, né, que faz parte da respiração, né, do ar que entra, né? Eu queria saber se tem alguma relação a pessoa que tem o problema da disfunção, se tem algum problema respiratório, influencia alguma coisa. Você fala o esfenóide ou você fala o etimoide? Eu sempre confundo os dois. Espera aí. O que tem as asas. As asas, o esfenóide, é esse aqui, ó. Lateralmente, nós conseguimos observar na parte medial central do crânio. Esse azuladinho aqui, ó. Vou ampliar novamente.
Essa parte aqui, ó. Não é esse que quando o ar passa, que... Não, na verdade, o É ar o passa pelo etimoide, tá? etimoide, né? O etimoide é esse aqui, ó. Ele forma, né, coanas, conchas nasais lá dentro. Sim, Então, sim, é isso. basicamente, é esse? Esfenoide não, esse é o etimoide, né? Esse é o etimoide. O esfenoide, ele está localizado mais atrás, Tá. legal? Ele forma não somente o assoalho do crânio, onde o cérebro repousa, mas ele também consegue formar a estrutura a ligação, né, dos ossos faciais com o crânio. Mas o etimoide, assim como o vômer, eles são os septos nasais, Sim. ok? Então, quando nós observamos aqui nessa imagem, se eu ampliar, todo mundo já sabe que aqui é a região da cavidade nasal. Eu estou ampliando. E, às vezes, esse septo nasal ele pode ter desvios. Quando existe desvio do septo nasal, fica muito complicado você conseguir fazer a ventilação, ou, no caso, gerar um fluxo adequado de uma das cavidades. Às vezes o desvio nasal não somente é assim, mas ele pode ser assim, impedindo que as duas cavidades recebam o ar de forma adequada, diminuindo, aumentando a dificuldade do ar e impedindo que a pessoa consiga inspirar pelo nariz de forma mais adequada. Então faz-se uma cirurgia para corrigir esse desvio de septo e a pessoa respirar melhor. Mas eu digo assim, a pessoa que tem um problema de DTM, influencia alguma coisa ou não tem nada a ver? Influencia. Porque o que acontece? A gente precisa respirar da forma correta, né? Puxar o ar. Vocês estão ouvindo o choro de criança aí, gente? Sim. Desculpa, tá? Nada. Deve ter aprontado alguma coisa e a mãe chulapou lá. Mas antes ela do que eu, imagina só. Então, olha só. Quando você não respira corretamente, a gente sabe que a inspiração ela é feita pelo nariz, ok? Pelas cavidades nasais, e a expiração ela é realizada através da boca. Então a gente puxa pelo nariz, solta pela boca. Se a gente não consegue puxar o ar pelo nariz, inevitavelmente vai ser pela boca que a gente vai puxar. Então, para a gente puxar e conseguir fazer uma boa ventilação através da boca, é necessário que, além de abrir a boca, a gente gere uma protrusão dessa mandíbula, joga a mandíbula para frente. Então, quando a gente faz isso, a gente sobrecarrega a articulação temporomandibular. É como se você gerasse uma movimentação anterior da mandíbula desnecessária. Tudo bem que às vezes a gente faça isso quando está correndo, né? Ou quando a gente acaba de fazer uma atividade muito intensa e para respirar, a gente não vai ficar respirando pelo nariz, a gente vai respirar pela boca, natural. Mas isso não é uma respiração natural, padrão. A respiração natural padrão é aquela que você puxa o ar pelo nariz, suavemente, tranquilamente, e solta pela boca. Com esse desvio de septo, você não consegue puxar pelo nariz, o que oferece uma abertura e uma protrusão da mandíbula, fazendo com que haja o quê? Um esforço desnecessário das musculaturas e da articulação, causando disfunções temporomandibulares futuras. Inclusive alteração de postura com relação à cervical, alteração do gradil costal, as pessoas acabam tendo o gradil costal, a alça, né, o movimento alça de balde mais elevado, então o diafragma fica mais horizontalizado, então você tem um processo de disfunção temporomandibular que se generaliza para outros sistemas, como por exemplo o sistema respiratório. Foi, Luciane? Foi, obrigada. Fechou. Mais algum feedback, galera? Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Maiara, você está coberta de razão. É uma pena que eu não possa fazer essa aula laboratorial, né? Mas quando eu interromper a gravação, eu vou fazer uma proposta para vocês que já está na minha cabeça há bastante tempo, tá? Se houver interesse da parte de vocês, perfeito, show de bola, tá?
Mas eu vou fechar a gravação antes disso. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguém aí querendo falar alguma coisa a respeito dessa aula. Eu acredito que essa aula realmente não tenha tanto a se falar, porque são muitos nomes, né? São estruturas ósseas. Basicamente, o que eu fiz aqui foi uma revisão de anatomia com vocês, né? Se é que vocês tiveram isso em anatomia, porque é uma anatomia tão precisa que eu nem sei se vocês fizeram essa anatomia, né? Se foi uma coisa generalizada, não sei. Não sei como é que foi para vocês. Mas eu preciso compartimentar essa informação a ponto de vocês terem ela guardada aí. Vou seguir aí mais alguns minutinhos antes de interromper a gravação. Acredito que quem fosse fazer já teria feito. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação e aí a gente discute algumas outras coisitas.